Nesse episódio, a gente vai entender o que é relação jurídica. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. No livro Política, Aristóteles dizia, abre aspas, deve-se primeiramente unir em dupla os seres que, como o homem e a mulher, não têm existência individual devido à reprodução. Fecha aspas. É um argumento bem interessante, né? Nenhum ser humano é autossuficiente, já que até para nascer precisa de pelo menos dois outros seres humanos, no caso aí o pai e a mãe. Daí aquela famosa conclusão a que ele chega, abre aspas. Fica evidente, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza, que o homem é um animal político por natureza que deve viver em sociedade, e que aquele que por instinto, e não por inibição de qualquer circunstância, deixa de participar de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Esse indivíduo é merecedor, segundo Homero, da cruel censura de um sem família, sem leis, sem lar, pois ele tem sede de combates e, como as aves rapinantes, não é capaz de se submeter a nenhuma obediência. Fecha aspas. Talvez a gente esteja mesmo condenado a viver em sociedade, né? Eu não sei, eu acho muito difícil alguém viver hoje em dia completamente alijado de qualquer forma de convívio. Mas o fato é que a gente vive em sociedade e por isso mesmo a gente interage, a gente trava todo tipo de relação. Pense aí, por exemplo, na relação entre você e seu melhor amigo ou amiga, na relação entre dois namorados, entre aluno e professor, mãe e filho, patrão e empregado, ou dois motoristas que se envolveram num acidente de carro. Enfim, todas as pessoas travam inúmeras relações todos os dias, o dia inteiro, né? E todas essas são relações sociais, ou seja, relações entre duas ou mais pessoas. Bom, convenhamos que conviver não é fácil, né? Muitas relações sociais têm um potencial muito grande de gerar conflitos. E é aí que entra o direito. O ordenamento jurídico, com a finalidade de facilitar a vida em convivência, né, de facilitar a vida em sociedade, a convivência em sociedade, disciplina aquelas relações sociais que têm um potencial de gerar conflitos de interesses. E a essas relações sociais reguladas pelo direito é que a gente chama de relações jurídicas. Meus amigos, a gente pode então definir relação jurídica como a relação social qualificada pelo direito, ou o vínculo que o direito reconhece entre pessoas, atribuindo-lhes poderes e deveres. A relação jurídica, então, apresenta um requisito material e um requisito formal. O requisito material da relação jurídica é a existência de uma relação social, de um comportamento dos indivíduos. Segundo a teoria dominante, né, toda relação jurídica é relação social. Ou seja, se não existir uma relação entre pessoas ou grupos, a gente não tem como falar em relação jurídica. O requisito material, portanto, da relação jurídica é a existência de uma relação social. O requisito formal da relação jurídica é a juridicização da relação social, ou seja, o seu reconhecimento pelo ordenamento jurídico. Bom, ao reconhecer uma relação social como relação jurídica, o ordenamento jurídico institui um vínculo entre os sujeitos, criando para um deles, chamado de sujeito ativo, o poder ou faculdade de exigir do outro, chamado de sujeito passivo, um determinado comportamento ou sujeição. É como se o direito criasse uma fórmula, uma moldura, chamada de relação jurídica, de tal forma que o que a gente tem que fazer é encaixar a realidade, é encaixar o caso concreto, ou seja, a relação social, nessa moldura. Então, a gente pode falar em estrutura da relação jurídica, significando que toda relação jurídica precisa apresentar três elementos: o elemento subjetivo, o elemento objetivo e o vínculo ou elemento abstrato. Elemento subjetivo, elemento objetivo e elemento abstrato. O elemento subjetivo
se refere aos sujeitos. É claro, né? Se toda relação jurídica é relação entre pessoas, não existe relação jurídica sem sujeitos. Então, o elemento subjetivo da relação jurídica é composto pelo sujeito ativo e pelo sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que pode exigir alguma coisa ou algum comportamento do sujeito passivo. E aí, evidentemente, o sujeito passivo é aquele que tem que cumprir a exigência do sujeito ativo. Bom, podem ser sujeitos de uma relação jurídica pessoas físicas ou jurídicas ou entes de personalidade reduzida, também chamados aí de entes despersonalizados, como o condomínio, a sociedade de fato, o nascituro, a massa falida, o espólio, enfim. Eu disse que o sujeito ativo tem o poder de exigir do sujeito passivo alguma coisa ou comportamento. Foi isso? Pois essa coisa ou comportamento é o objeto da relação jurídica. Consiste aí no seu elemento objetivo. Dependendo do tipo de relação jurídica, o objeto pode ser uma coisa, como no caso da relação jurídica de direito real, ou um comportamento, caso da relação jurídica obrigacional. Quando uma pessoa se obriga a entregar a outra, sei lá, por R$ 800 um relógio, bom, a gente tem duas pessoas travando uma relação social. O artigo 481 do Código Civil Brasileiro diz que essa relação social se chama contrato de compra e venda e é, portanto, uma relação jurídica. Acompanhe aqui comigo o texto da lei. Artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Esse caso aí pode ser analisado de dois pontos de vista, né? O vendedor, por exemplo, é sujeito ativo porque pode exigir do comprador, sujeito passivo, o pagamento do preço combinado. O pagamento do preço aqui é o objeto dessa relação jurídica. Só que de outro ponto de vista, o comprador é sujeito ativo porque pode exigir que o vendedor, sujeito passivo, entregue o relógio, entregue a coisa. Nesse caso aqui, a entrega da coisa é o objeto da relação jurídica. Observe que numa mesma relação jurídica, no nosso exemplo aqui um contrato de compra e venda, tanto o vendedor quanto o comprador são ao mesmo tempo, reciprocamente, sujeito ativo e passivo de objetos diferentes. Isso acontece, meus amigos, porque a relação jurídica é complexa, é dinâmica, né? Vamos pensar aqui num outro exemplo. Imagine aí que alguém tenha acesso a fotos íntimas de outra pessoa e aí comece a divulgar essas fotos através da internet. A privacidade, a intimidade e a imagem são atributos da personalidade, né? E o Código Civil, no artigo 12, diz o seguinte, artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. A gente tem aqui uma relação jurídica em que a pessoa que teve a sua imagem divulgada é sujeito ativo, porque tem o poder de exigir que o divulgador e o sujeito passivo se abstenha de divulgar sua imagem. O objeto dessa relação jurídica é a abstenção do sujeito passivo. Bom, além dos elementos subjetivo e objetivo, a relação jurídica também tem um elemento abstrato, que é o vínculo, a ligação que une o sujeito ativo e o sujeito passivo em torno do objeto. Esse elemento é o direito subjetivo, né, pretensão ou direito potestativo, que o sujeito ativo tem em face do sujeito passivo e tem como causa um fato jurídico. Ou seja, é preciso que aconteça um fato que o ordenamento jurídico prevê e para o qual preveja consequências para que surja essa ligação entre os sujeitos. No nosso exemplo do contrato de compra e venda, o vínculo resulta do próprio contrato celebrado entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. No exemplo aí das fotos divulgadas, o vínculo nasce de quê? Da violação do direito à intimidade. Bom, em síntese, meus amigos, a gente tem para a configuração da relação jurídica o requisito material, que é a existência de uma relação social, o requisito formal, que é a juridicização dessa relação pelo ordenamento jurídico, e seus elementos. O elemento subjetivo, correspondendo aos sujeitos da relação, sujeito ativo e sujeito passivo. O elemento objetivo, ou seja, o bem ou o interesse que consiste no objeto da relação jurídica. E o vínculo,
que é o direito subjetivo titularizado pelo sujeito ativo, resultante da ocorrência de um fato jurídico. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje, né? Um assunto um pouco mais cabeludo, um pouco mais complicado. E aí peço que você deixe sua curtida aí no vídeo ou no podcast. Não deixe também de acompanhar o Direito Levado a Sério no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcasts, que é para sempre ser avisado quando um episódio novo for publicado. E aí aproveite também, né, para curtir nossas dicas, para seguir nossas dicas lá no Instagram Direito Levado a Sério e no direitolevadoaserio.com.br. Se você quiser baixar um PDF com a síntese do assunto de hoje, é só clicar no link que está na descrição do episódio, sem precisar deixar e-mail, sem precisar deixar nada não. É só clicar e baixar o arquivo. Meus amigos, a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e sapere aude.